Espírito Santo, destrói o mal que cerca a minha casa e me conduz à vitória. Oração poderosa. Você já notou como de repente o ambiente ao seu redor parece carregar um peso estranho? Como se uma sombra silenciosa se infiltrasse nos dias, drenando a energia da sua casa, apagando sorrisos e transformando pequenas coisas em motivos de angústia. Talvez as noites tenham se tornado mais longas, o sono mais difícil e as discussões dentro do lar mais frequentes, mesmo por motivos insignificantes. Há uma sensação de que algo invisível tenta quebrar sua paz e roubar sua força, como se o ar estivesse impregnado de algo que não se explica, mas se sente. E nesse cenário, o coração começa a clamar em silêncio, pedindo socorro, ansiando por uma intervenção que o mundo não pode oferecer. É aí que o Espírito Santo se manifesta, não como uma ideia distante, mas como um poder real e presente, capaz de destruir cada semente do mal que tenta cercar sua casa e restaurar tudo o que foi abalado. O mal se aproxima de forma sorrateira, muitas vezes disfarçado em cansaço, ansiedade, desânimo ou conflitos constantes dentro do lar. E quando você menos percebe, começa a perder o foco, a se isolar e a acreditar que foi esquecido. Mas a verdade é que existe uma guerra espiritual sendo travada ao redor da sua casa, e você não pode lutar sozinho. A palavra diz em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esta passagem não é uma metáfora, é um alerta. Ela revela que o que você sente agora pode ser resultado de forças tentando bloquear as bênçãos que já foram liberadas sobre a sua vida. Mas ouça com atenção. Quando o Espírito Santo entra em ação, o mal é exposto, os planos ocultos são desfeitos e a atmosfera da casa muda. Ele age onde o olhar humano não alcança, limpando o que o mundo espiritual corrompeu. Cada suspiro seu, cada lágrima silenciosa, cada oração que parecia não ser ouvida, o Espírito Santo recolheu todas elas, e agora é o tempo da resposta. Não é acaso que você está aqui. Este vídeo é um chamado, uma convocação celestial para você se levantar e convidar o Espírito Santo a habitar neste lar. Antes de começar a oração, respire fundo, olhe ao redor, observe os cômodos, as pessoas, o silêncio da casa e pergunte a si mesmo: o que tem tentado roubar a minha paz? Seja o que for, inveja, opressão, desunião ou ataques invisíveis, o Espírito Santo vai agir. Ele não entrará apenas para confortar, mas para guerrear ao seu favor. Portanto, permaneça até o final desta oração. Algo sobrenatural vai acontecer enquanto cada palavra for pronunciada. Este é o momento em que a presença de Deus começa a se mover. E agora, com fé e total entrega, vamos... Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, porque sei que nenhuma força humana é capaz de resistir ao poder que emana de ti. Diante de ti, me coloco com o coração rendido, clamando para que tua presença desça sobre este lar e destrua toda a influência do mal que tenta se alojar nas sombras. Levanta-te como guerreiro de luz e dissipa os ventos de escuridão que rondam esta casa. Que cada porta seja guardada pelo teu poder e que nenhuma energia contrária tenha permissão de permanecer. Espírito Santo, o inimigo pode se disfarçar, mas não pode resistir ao teu fogo. Que este lugar se torne território consagrado, onde apenas tua glória tem autoridade. Espírito Santo, sei que o mal trabalha em silêncio, tenta infiltrar-se nas pequenas brechas, nas palavras impensadas, nos gestos feridos e nas noites sem paz. Ele sussurra medo, alimenta a dúvida e planta discórdia. Mas hoje, em teu nome, declaro que nenhum espírito de confusão, inveja ou opressão permanecerá. Que todo laço seja quebrado e toda sombra seja exposta à tua luz.
Entra, Espírito Santo, como um vento que arranca as raízes do mal e limpa o que os olhos não veem. Que cada canto desta casa seja tomado por tua força purificadora e que os inimigos invisíveis se prostrem diante do teu poder. Quando o teu Espírito se manifesta, o inferno recua. O que estava escondido vem à tona. O que estava amarrado se desfaz. E o que estava morto volta a respirar esperança. Espírito Santo, age agora como o fogo que consome tudo o que é impuro. Onde há enfermidade, lança cura. Onde há tristeza, faz brotar alegria. Onde há maldição, transforma em bênção. Toca o chão desta casa com tua autoridade e apaga as marcas deixadas por quem quis ferir. Que o teu nome seja exaltado dentro destas paredes e que nenhum som do inimigo ecoe novamente neste lar. Espírito Santo, fortalece os que aqui habitam. Reveste-os de coragem espiritual para resistir às tentações e não se curvarem diante das provações. Que cada membro desta família sinta tua presença como um escudo ao redor do coração. Que as palavras pronunciadas sob este teto sejam palavras de fé e não de medo, palavras de vitória e não de derrota. Que as janelas da alma se abram para a tua luz e o ar deste ambiente seja purificado por tua santidade. E quando a noite chegar e o silêncio parecer pesado, Espírito Santo, permaneça aqui. Que os anjos teus se posicionem em volta desta casa, guardando cada quarto, cada mente e cada sonho. Que os portões do mal se fechem e jamais se abram novamente. Que o teu nome ecoe nos corredores e que o inimigo, ao tentar se aproximar, reconheça a tua presença e fuja. Espírito Santo, transforma este lar em testemunho do teu poder. Que as pessoas que entrarem sintam a diferença, percebam a paz e vejam o brilho da tua glória nos olhos de quem vive aqui. Este lugar é teu. Este chão é teu. Que o teu Espírito reine sobre cada detalhe e que toda força contrária se desfaça sob o peso da tua presença. Onde tu estás, o mal não tem domínio. E por isso, declaro, aqui somente a tua vontade prevalecerá. Espírito Santo, quando tudo parece desabar, quando o corpo se torna pesado e a mente mergulha em incertezas, é o teu sopro que me devolve a vida. Tu és o ar que penetra onde o desânimo se esconde. És o consolo que nenhuma palavra humana consegue oferecer. Quando o medo tenta aprisionar o coração, é a tua voz que sussurra: eu ainda estou aqui. Espírito Santo, renova-me por dentro, apaga o cansaço que o mundo deixou em mim e restaura a minha força como quem reacende uma chama que o vento quase apagou. Dá-me novo vigor, novas perspectivas e um coração que volta a pulsar com esperança. Que toda angústia que me envolveu se dissolva no calor da tua presença e que o teu toque me faça lembrar que ainda existe propósito, mesmo quando tudo parece perdido. Muitas vezes, Senhor, o peso da vida se acumula nas costas como fardos que não deveriam estar ali. São culpas antigas, lembranças que machucam, palavras que feriram e medos que insistem em voltar. Mas hoje eu entrego cada um deles a Ti. Espírito Santo, toma tudo o que é velho, tudo o que é dor e transforma em aprendizado e força. Que o passado deixe de ser prisão e se torne apenas testemunho da Tua restauração. Onde havia choro, planta alegria. Onde havia culpa, semeia perdão. Ensina-me a respirar Tua presença e a compreender que nenhum deserto é eterno quando o Teu sopro sopra sobre ele. Assim como o vento renova o ar, renova minha alma e traz de volta o brilho dos dias que perdi. Espírito Santo, liberta-me da paralisia espiritual que tenta me fazer desistir. Quando o inimigo lança pensamentos de derrota, quando a mente se torna campo de batalha, entra com tua autoridade e faz calar cada voz contrária. Rompe as cadeias invisíveis que me impedem de crer novamente e faz brotar dentro de mim a coragem que vem do alto.
Tu és o fôlego que reanima, o poder que desperta o que estava adormecido. Não permitas que a minha fé se apague diante das tempestades. Faz-me enxergar que cada luta tem um propósito e que cada lágrima rega o terreno de uma vitória que ainda está por vir. Espírito Santo, sopra sobre esta casa e muda a atmosfera. Onde há murmuração, traz gratidão. Onde há discórdia, semeia reconciliação. Passa pelos cômodos e limpa o ar que foi contaminado por discussões e rancores. Que cada parede sinta o toque do teu poder e que o ambiente inteiro se encha de serenidade. Que tua presença seja percebida até no silêncio, como um perfume que não se vê, mas que transforma o lugar onde chega. Espírito Santo, reescreve a história desta casa e faz dela um lar de paz, onde o mal não encontra refúgio. Há momentos em que as forças humanas falham e o coração, cansado de lutar, apenas deseja descanso. Espírito Santo, ensina-me a repousar em Ti. Mostra-me que descanso não é desistência, mas confiança em Tua soberania. Que a minha alma encontre abrigo sob Tuas asas e que mesmo quando o mundo ao redor for tempestade, dentro de mim exista calmaria. Ensina-me a ouvir a Tua voz nos detalhes, nas pausas e nas orações silenciosas. Mostra-me que a vitória começa no momento em que me entrego por completo a Ti, e que o verdadeiro poder não está em controlar tudo, mas em confiar no Teu tempo. Espírito Santo, renova minha mente, minhas forças e meus sonhos. Sopra sobre os projetos que morreram, sobre as promessas que o tempo tentou apagar e faz florescer o que parecia impossível, que eu caminhe firme, não pelo que vejo, mas pelo que creio. Tu és o Deus do impossível, aquele que transforma cansaço em coragem e lágrimas em testemunhos. Sopra, Espírito Santo, e traz vida ao que o inimigo tentou enterrar. Que o meu coração volte a pulsar com esperança e que a minha fé se levante como bandeira da Tua vitória. Onde Tua presença habita, não há ruína, não há medo, há recomeço. Sopra sobre mim agora e faz-me viver outra vez. Espírito Santo, és a luz que rasga a escuridão e revela o que estava escondido. Quando os caminhos da vida parecem confusos e a mente se perde entre escolhas e dúvidas, és Tu quem ilumina o que meus olhos humanos não conseguem ver. Hoje, coloco diante de Ti todas as decisões, os passos incertos e os medos que me cercam. Que Tua luz brilhe sobre minha trajetória e revele onde está o perigo, onde se esconde a armadilha e onde o inimigo tenta disfarçar derrota em aparência de vitória. Que cada passo dado sob Tua direção seja firme e protegido. Espírito Santo, acende em mim a chama que orienta e destrói as sombras do engano. A mesma chama que um dia guiou os profetas e os santos que caminharam pela fé. Em meio às confusões do mundo, a mente humana se deixa cegar por distrações, por promessas vazias e por ilusões que mascaram a verdade. Mas onde Tua luz chega, a mentira não pode permanecer. Espírito Santo, ilumina as áreas onde ainda ando perdido, os relacionamentos que não edificam, os sentimentos que me aprisionam, os pensamentos que me paralisam. Mostra-me o que preciso abandonar e o que devo proteger. Que a claridade da Tua presença exponha o que é falso e fortaleça o que é verdadeiro. Que toda a escuridão que ronda meu coração se dissipe diante do Teu brilho e que cada parte de mim seja restaurada à plenitude da Tua vontade. Espírito Santo, muitas vezes tentei andar pelas minhas próprias forças, guiado pela pressa e pelo orgulho, e acabei caindo em caminhos de dor. Mas hoje reconheço, sem Tua luz, sou como um viajante perdido na noite. Conduz-me novamente à rota da fé, onde cada decisão é iluminada pela sabedoria do céu. Que os erros do passado não me façam temer o futuro, mas me ensinem a confiar mais em Ti. Faz-me enxergar o valor da obediência, o poder do silêncio e a grandeza de esperar o Teu tempo. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver medo, traz direção.
Há momentos, Espírito Santo, em que tudo parece sem saída, em que a dor obscurece o horizonte e o coração sente que o caminho se fechou. Mas tua luz não depende das circunstâncias. Ela rompe as muralhas, atravessa as tempestades e alcança até o abismo mais escuro. Que essa luz penetre agora nas áreas da minha vida onde a esperança se apagou. Ilumina as feridas que escondo. Revela as respostas que procuro e faz-me enxergar que mesmo as noites mais densas ainda são parte do teu plano de vitória. Espírito Santo, ilumina também esta casa. Passa por cada ambiente e remove toda a energia de confusão e tristeza. Que as paredes reflitam tua glória. Que o chão seja consagrado pela tua presença e que cada pessoa que entrar aqui perceba a tua luz. Que a tua chama brilhe mais forte que as trevas e que o mal, ao tentar se aproximar, seja cegado pelo teu resplendor. Que esta luz seja farol para todos que buscam refúgio e guia para aqueles que já não sabem para onde ir. E quando a escuridão tentar retornar, Espírito Santo, reacende o fogo dentro de mim, que eu jamais me acostume a viver sem o teu brilho. Faz de mim uma chama viva, um reflexo da tua presença neste mundo, que o medo nunca mais encontre abrigo em mim, pois a tua luz me cobre, me guia e me sustenta. Espírito Santo, continua iluminando os meus caminhos, até que cada passo dado revele ao mundo que onde há tua presença, há vitória. Espírito Santo, tu és o escudo invisível que se ergue diante dos ataques que o mundo não consegue ver. Em ti encontro refúgio quando o mal se aproxima disfarçado de oportunidade, quando o perigo se esconde por trás de gestos sutis e quando o inimigo tenta penetrar o lar com intenções ocultas. Que o teu poder se levante como uma muralha ao redor da minha casa e de todos os que nela habitam. Não permitas que palavras de inveja encontrem morada aqui, nem que olhares maliciosos cruzem nossas portas. Que toda seta lançada na escuridão volte ao pó antes de atingir o nosso descanso. Espírito Santo, sela este lar com tua presença e estabelece tua autoridade sobre cada parede, cada quarto e cada coração. Em tempos de paz ou em momentos de guerra, a tua proteção é o que sustenta a alma. Ainda que o inimigo se levante em silêncio, tentando infiltrar-se por pensamentos ou emoções, o teu escudo é firme e inabalável. Espírito Santo, envolve-nos em tua defesa celestial. Que cada plano oculto, cada armadilha invisível e cada força contrária sejam detectados e desfeitos pela tua sabedoria. Tu vês o que os olhos humanos não percebem e és capaz de neutralizar ataques antes mesmo que se manifestem. Coloca teus anjos nas fronteiras desta casa, para que nenhum mal atravesse os limites que pertencem a ti. Espírito Santo, muitas vezes o perigo se disfarça de rotina. Pequenos gestos de desatenção, palavras impensadas, sentimentos mal resolvidos, tudo pode abrir brechas para a escuridão entrar. Por isso, peço que nos ensines a vigiar com sabedoria e a discernir o mal antes que ele se manifeste. Que cada membro desta casa seja revestido de tua armadura espiritual, fé como escudo, oração como espada e verdade como couraça. Que o teu poder nos torne sensíveis ao que é santo e repelentes ao que é destrutivo. Quando as forças do mal tentarem se aproximar, Espírito Santo, mostra-lhes quem habita aqui. Que sintam o peso da tua presença antes mesmo de cruzar o limiar. Que este lar seja reconhecido no mundo espiritual como território de luz, onde nenhuma força das trevas tem domínio. Que todo feitiço se quebre, toda maldição se desfaça e toda palavra contrária se transforme em bênção. Tu és o protetor fiel, o guardião invisível que nunca dorme e o refúgio seguro que nenhuma tempestade consegue abalar. Espírito Santo, guarda também nossos pensamentos, pois é neles que o inimigo tenta plantar medo e dúvida. Protege as mentes das crianças, os sonhos dos jovens, as decisões dos adultos e o descanso dos idosos.
Que a paz se estabeleça como sentinela constante e que nenhum pesadelo, ansiedade ou perturbação tenha espaço neste lar. Que o teu espírito repouse sobre cada travesseiro e que o sono de todos seja restaurador e santo, e quando o novo dia nascer, que a tua presença permaneça conosco. Que ao cruzar a porta de casa, sejamos cercados por tua proteção em cada rua, em cada conversa e em cada desafio. Espírito Santo, tu és o muro que o mal não pode escalar, o abrigo que o medo não invade e a força que nenhuma arma pode vencer. Mantém-nos sob tuas asas e que o teu escudo invisível continue sendo a marca deste lar, um lugar guardado, consagrado e intocável pela tua glória. Espírito Santo, quando o peso invisível tenta sufocar a alma e o coração parece oprimido por vozes que ninguém mais ouve, é a tua presença que vem silenciar o caos. Muitas vezes, o mal se aproxima sem barulho, se infiltrando nos pensamentos e nos sentimentos, fazendo parecer que o problema está dentro de nós. Mas a tua verdade revela que a opressão é uma sombra que foge quando a tua luz chega. Entra agora, Espírito Santo, em cada mente cansada, em cada coração ferido, e cala toda força que tenta trazer confusão, medo ou culpa. Que toda energia sombria que tenta se esconder dentro desta casa seja exposta e dissolvida sob o peso da tua santidade. Tu és a força que liberta, o poder que transforma o impossível em paz e o vento que afasta os gritos do inimigo. Há dias em que a opressão se disfarça de cansaço e tenta convencer a alma de que não vale mais lutar. São dias em que o ar pesa, em que as lágrimas caem sem motivo e o corpo parece sem vida. Mas, Espírito Santo, o teu toque é o remédio que o mundo não oferece. Cura as feridas que ninguém vê, remove o desespero que os olhos escondem e restitui o vigor que a dor tentou apagar. Que tua voz suave seja ouvida agora dentro de cada mente, dizendo: não temas, eu estou contigo. Que essas palavras ecoem mais alto do que qualquer lembrança de fracasso e que a esperança volte a respirar em quem já pensava em desistir. Espírito Santo, quando o inimigo lança dardos de angústia, faz do teu poder uma muralha impenetrável. Que as setas do desânimo não encontrem espaço em nossos pensamentos. Entra com tua autoridade e desfaz toda manipulação espiritual que tenta controlar emoções e sentimentos. Que os ataques do medo se calem, que a tristeza perca força e que a alegria nasça outra vez. Tu és o sopro que restaura a alma, o consolo que cura o invisível e o escudo que protege o coração do peso das trevas. E quando a opressão tenta se aproximar, Espírito Santo, cobre-nos com tua presença poderosa. Que nenhum espírito de tormenta encontre descanso em nossas vidas. Passa pela casa, pelos sonhos e pelos pensamentos de cada pessoa e estabelece a paz como lei permanente. Que a tua presença seja o som que preenche o silêncio, o perfume que transforma o ambiente e a certeza de que, enquanto tu estás aqui, nenhum mal pode permanecer. Espírito Santo, quebra também as correntes internas, o ressentimento, o medo de falhar, o peso da culpa. Muitas vezes a opressão se disfarça de lembrança e tenta manter o coração preso ao que já passou. Mas hoje, eu declaro, onde o teu espírito está, há liberdade. Rompe as amarras da alma, limpa as feridas do passado e substitui a dor por propósito. Que cada lágrima derramada se torne semente de vitória e que cada lembrança que causava tristeza se transforme em testemunho da tua ação. E ao final desta oração, Espírito Santo, quero sentir o ambiente mudar. Que o ar se torne leve, que a mente se torne clara e que o coração se encha de gratidão. Que a tua força continue a calar toda a opressão e a transformar o desespero em fé. Que o mal, ao tentar retornar, encontre as portas fechadas e o nome de Jesus ecoando nas paredes. Espírito Santo, que o teu poder seja a voz mais alta deste lar, a voz que cala o medo,
Silencia o inimigo e declara que a vitória já foi conquistada. Espírito Santo, tu és o libertador eterno, aquele que desata os nós que a alma humana não consegue desfazer. Hoje me coloco diante da tua presença pedindo: quebra as correntes que me prendem, desfaz os grilhões que o inimigo colocou em áreas da minha vida para me ver prostrado. Onde há medo, lança coragem. Onde há culpa, traz perdão. Onde há dependência, estabelece liberdade. Que tua presença invada o mais profundo do meu ser, quebrando as estruturas do passado que ainda me acorrentam a dores antigas. Espírito Santo, liberta-me de tudo que impede o meu crescimento e daquilo que me mantém preso ao que já não faz parte do propósito. Quantas vezes caminhei acreditando estar livre, mas trazia correntes invisíveis nos pensamentos, nos sentimentos e nas atitudes. Correntes que me faziam repetir erros, alimentar culpas, guardar rancores e aceitar menos do que o que tu preparaste para mim. Espírito Santo, quebra agora essas amarras. Desfaz o poder das palavras negativas que um dia foram lançadas sobre mim. Anula as maldições escondidas e destrói os laços de opressão que tentam aprisionar minha fé. Que todo laço de fracasso, de medo e de autossabotagem seja queimado pela tua presença. Que cada corrente estalada seja sinal de libertação e que eu volte a andar sem o peso que o inimigo colocou sobre meus ombros. Espírito Santo, liberta também as emoções que se tornaram prisões. Quantas vezes perdoei da boca para fora, mas o coração ainda sangrava. Quantas vezes disse, está tudo bem, enquanto por dentro havia feridas abertas. Toca nas lembranças que me aprisionam ao passado e cura as cicatrizes que ainda doem. Faz-me compreender que perdoar não é esquecer, mas soltar o que me impede de seguir em frente. Que cada lágrima derramada por causa do que vivi se torne combustível para o novo tempo que tu estás preparando. Espírito Santo, quebra as correntes da amargura e da autocomiseração e ensina-me a caminhar livre, sem medo de recomeçar. Liberta também os meus pensamentos, Espírito Santo. Muitas vezes, o maior cárcere é o da mente, aquele onde a dúvida, o medo e o pessimismo dominam. Mas hoje declaro, minha mente pertence a ti. Entra nela e quebra os grilhões das preocupações exageradas, dos pensamentos destrutivos e das vozes que me condenam. Substitui cada pensamento de derrota por um pensamento de vitória. Apaga o eco das palavras que me diminuíram e planta dentro de mim a verdade do teu amor. Espírito Santo, que minha mente seja um campo de paz e não de tormenta. Que ela seja tua morada, onde o inimigo não encontra espaço para mentir. Espírito Santo, há também correntes espirituais que precisam ser quebradas. Correntes invisíveis, formadas por pactos, invejas, desejos alheios ou palavras malditas que tentaram interromper o fluxo das bênçãos. Agora, com teu poder, destrói todas elas. Que nenhuma influência contrária tenha domínio sobre mim, sobre minha família, sobre meu lar. Que toda maldição lançada em segredo seja quebrada pela autoridade do teu nome. Que o teu fogo purifique cada canto desta casa e dissolva toda a força espiritual que não te pertence. Espírito Santo, faz cair por terra todo plano maligno que tenta manipular o destino desta família. Que o teu poder seja o único trono levantado neste lar. E quando eu sentir o peso das correntes antigas tentando voltar, Espírito Santo, recorda-me que já fui liberto, que a minha história foi reescrita pelas tuas mãos e que nenhuma força humana ou espiritual pode anular o que tu já decretaste. Que a minha fé seja escudo, a tua palavra seja espada e o teu nome seja a bandeira que carrego sobre mim. Que o som das correntes quebradas ecoe neste lar como testemunho de que o Senhor age onde ninguém mais consegue agir. Espírito Santo, liberta-me completamente, não só por fora, mas por dentro, nas emoções, nos pensamentos e na fé. Agora, renova-me, que a liberdade que vem de ti
me impulsione a viver com propósito e coragem. Que o passado não tenha mais poder sobre o presente e que o medo do futuro se dissolva diante da certeza de que estou guardado em tuas mãos. Espírito Santo, que eu viva a verdadeira liberdade, aquela que não depende de circunstâncias, mas de tua presença constante. Que esta casa seja símbolo dessa libertação, um lugar onde correntes foram quebradas, onde lágrimas foram trocadas por sorrisos e onde a paz reina porque o teu Espírito habita. Espírito Santo, continua operando, continua libertando, continua quebrando tudo o que me prende, até que nada mais em mim pertença à escuridão, mas tudo em mim resplandeça a tua glória. Espírito Santo, quando a vida parece um mar revolto e as ondas ameaçam engolir a esperança, és tu quem se levanta e ordena: acalma-te. Quantas vezes o coração tentou ser forte, mas a tempestade foi maior do que as forças humanas. Quantas noites o sono fugiu e os pensamentos se tornaram como ventos que não cessam, mas é no meio do caos que a tua paz se revela. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que tu estás no controle de tudo. Espírito Santo, entra agora nas águas agitadas da minha vida e faz cessar o barulho da aflição. Que o teu poder silencie a confusão e que minha alma aprenda a descansar, mesmo quando as ondas ainda não se acalmaram. Espírito Santo, muitos tentam entender a paz como ausência de lutas, mas tu nos ensinas que a verdadeira paz é permanecer firme, mesmo quando o mundo desaba. É manter o coração sereno quando as notícias são ruins. É acreditar quando todos dizem que é impossível. Tu és o abrigo no temporal, a âncora que impede a alma de se perder. Quando a tempestade grita, tua voz suave sussurra: eu estou aqui. E essa simples certeza é suficiente para reerguer o espírito cansado. Que essa voz ecoe agora sobre cada lar, sobre cada pessoa que ouve esta oração, e transforme o medo em fé, a dúvida em confiança e o desespero em adoração. Há tempestades que não vêm de fora, mas nascem dentro de nós. Tormentas da alma, vendavais de culpa, trovões de lembranças que insistem em doer. Espírito Santo, entra nesse território invisível e traz calmaria. Aquieta as emoções que me controlam, as ansiedades que me dominam e os pensamentos que não me deixam em paz. Que o teu toque acalme os impulsos e que a mente encontre repouso na certeza da tua presença. Que cada lágrima derramada se transforme em semente de esperança e que o teu sopro apague o fogo do medo que consome por dentro. Ensina-me a confiar, não apenas quando tudo dá certo, mas também quando o caminho parece incerto e o horizonte desaparece. Espírito Santo, visita agora esta casa e transforma o ambiente. Que toda energia de tensão e desentendimento seja substituída por harmonia. Que a tua paz seja sentida nos gestos, nas conversas, nos olhares e até no silêncio. Que o ar mude, que os corações se abrandem e que as feridas internas encontrem descanso. Onde houver ruído, traz serenidade. Onde houver conflito, semeia perdão. Espírito Santo, faz destilar um porto seguro, onde cada pessoa possa respirar alívio e reencontrar o sentido da vida. Que o som da tua presença ecoe nos cômodos e que mesmo nas horas mais sombrias todos saibam: aqui o Espírito de Deus habita. Espírito Santo, também sei que há tempestades provocadas por palavras duras, por mal-entendidos, por corações que se ferem mutuamente. Entra entre nós e pacifica o que foi quebrado. Remove o orgulho, destrói os muros do ressentimento e constrói pontes de reconciliação. Que a tua paz seja tão profunda que expulse o desejo de revidar, e tão firme que impeça a discórdia de retornar. Ensina-nos a perdoar, não por fraqueza, mas por sabedoria, não por conveniência, mas por amor.
Que o perdão seja o navio que nos conduz novamente às águas tranquilas do teu propósito. E quando tudo parecer prestes a desmoronar, quando o barulho da tempestade quiser abafar a fé, Espírito Santo, recorda-me que tu nunca deixas de estar no barco. Que mesmo quando dormes, ainda controlas o mar. Dá-me olhos para ver além da tormenta e perceber que, após o vendaval, sempre vem o sol da tua presença. Faz cessar o medo e que o teu sopro traga um novo começo. Que a paz não seja apenas um sentimento passageiro, mas um estado permanente da alma que confia em ti. Espírito Santo, reina sobre as tempestades visíveis e invisíveis e mostra ao mundo que aquele que te tem no coração nunca será destruído pelo caos, porque tua paz é o escudo que nenhum vento pode derrubar. Espírito Santo, quando o silêncio da vida se torna pesado e o coração já não sabe para onde ir, tua voz surge como farol em meio à neblina. Quantas vezes me perdi tentando decidir sozinho, acreditando que o meu entendimento seria suficiente e terminei em becos sem saída. Mas quando tua voz fala, tudo muda. Ela não grita, ela sussurra e ainda assim, nenhuma dúvida resiste à tua clareza. Espírito Santo, fala comigo, que o teu som percorra os labirintos da minha alma e traga luz às minhas escolhas. Não quero mais agir por impulso, nem seguir caminhos que me afastam do propósito. Mostra-me o rumo certo, mesmo que eu não o entenda agora. E ensina-me a confiar no teu tempo, que é sempre perfeito. Espírito Santo, muitas vezes o medo do erro me paralisou. Fiquei entre o sim e o não, preso na indecisão, sufocado pela ansiedade de acertar. Mas hoje reconheço, sem tua orientação, até o caminho mais belo pode se tornar ruína. Por isso, coloco diante de ti cada decisão que precisa ser tomada. Meus planos, meus sonhos, minha família, minhas finanças, tudo. Que cada escolha reflita tua vontade e que nenhuma delas seja motivada por pressa ou desespero. Fala ao meu coração com tua voz mansa e poderosa e dá-me sensibilidade para reconhecer quando és tu quem fala, mesmo que o mundo grite ao contrário. Há momentos em que tua voz não vem como resposta imediata, mas como silêncio. Um silêncio que ensina, que molda, que amadurece. Espírito Santo, ajuda-me a entender esse silêncio. Que eu não o confunda com ausência, mas o veja como sinal de que ainda estás trabalhando. Que a impaciência não me leve a decidir por conta própria e que eu aprenda a esperar com fé. Mostra-me que tua demora nunca é esquecimento, mas preparação para algo maior. Ensina-me a ouvir além do som, a perceber tua presença mesmo nas pausas e a confiar que cada segundo de espera também faz parte do teu plano perfeito. Espírito Santo, fala através da tua palavra, fala pelas circunstâncias, fala até pelas pequenas coisas que eu costumo ignorar. Que o meu coração se torne sensível ao teu toque e disposto a obedecer mesmo quando o caminho parece contrário à lógica. Tira dos meus ouvidos o ruído das opiniões alheias que tentam substituir tua orientação. Que a tua voz seja a única que governa as minhas decisões e que, ao segui-la, eu encontre a rota que leva à plenitude da tua vontade. Mesmo que o trajeto seja estreito, quero percorrê-lo com confiança, porque sei que é o teu Espírito quem guia meus passos. Espírito Santo, fala também sobre os caminhos que eu devo abandonar. Mostra-me o que preciso deixar para que novas portas se abram. Muitas vezes me apeguei ao que já acabou e insisti em permanecer onde a tua presença já não estava. Mas hoje, quero seguir somente por onde tua voz me conduz. Corta os laços com o que me retém no passado e remove de mim o medo de recomeçar. Que cada desvio que o inimigo tentou colocar diante de mim seja revelado e destruído. Guia-me como o pastor que conduz suas ovelhas à segurança e que a minha alma aprenda a reconhecer o som do teu chamado. E quando eu estiver prestes a desistir, quando a estrada parecer longa demais e o coração cansar de esperar, fala comigo mais uma vez.
Que a tua voz reacenda a fé, renove a coragem e desperte o ânimo que o desespero tentou apagar. Espírito Santo, que tua direção seja constante como o sol que nasce todos os dias. Que eu caminhe sem medo, mesmo quando não vejo o fim do caminho, porque confio em quem me guia. E que cada passo dado sob a tua instrução me leve mais perto da vitória, mais perto da paz e mais perto de ti. Fala, Espírito Santo, estou ouvindo. Espírito Santo, também te peço discernimento para entender quando tua direção me chama a permanecer e quando me chama a partir. Nem sempre o caminho certo é o mais fácil, e nem sempre o lugar de conforto é o lugar da tua vontade. Por isso, ensina-me a obedecer mesmo quando não compreendo, e a avançar mesmo quando o medo tenta me parar. Que a tua voz seja mais forte que as minhas inseguranças e mais clara que o ruído das circunstâncias. Dá-me sabedoria para perceber o teu mover nas pequenas coisas, em uma palavra, em um silêncio, em um sinal que o mundo despreza, mas que o Espírito entende. Espírito Santo, guia-me com mãos firmes e coração terno, e faz de mim alguém que não caminha por vista, mas por fé, sabendo que cada passo guiado por ti me aproxima da vitória que já está preparada. Espírito Santo, entra nesta casa como brisa suave, mas com poder irresistível. Que a tua presença seja como um perfume que purifica o ar e transforma a atmosfera. Onde havia tensão, traz alívio. Onde havia dor, traz consolo. Onde havia desânimo, traz alegria. Que cada parede, cada objeto e cada cômodo sejam tocados pela tua santidade. Que as impurezas espirituais, as palavras negativas e as energias sombrias que aqui se alojaram sejam expulsas pela fragrância da tua paz. Espírito Santo, sopra sobre este lar e renova o ambiente. Que o teu aroma encha cada espaço e traga a certeza de que esta casa não é apenas morada humana, é templo teu. Espírito Santo, muitas vezes as casas carregam mais do que lembranças, carregam pesos espirituais, deixados por palavras ditas em ira, por choros abafados, por noites em que o medo reinou. Mas hoje, peço que o teu poder passe por este lugar e limpe toda a contaminação emocional e espiritual. Purifica as paredes impregnadas por tristeza, purifica o chão que pisou o desânimo, purifica o ar que respirou preocupações. Que o teu perfume preencha o vazio que o mal deixou e substitua cada resquício de opressão por leveza e harmonia. Que a tua presença seja sentida de forma tão intensa que até o silêncio desta casa se torne louvor. Espírito Santo, transforma o ambiente em refúgio de paz. Que cada pessoa que entrar aqui sinta a diferença, perceba a calma e reconheça que algo sobrenatural habita neste lugar. Que os corações aflitos encontrem descanso e os pensamentos atormentados se aquietem. Espírito Santo, estabelece teu trono nesta casa, que o mal, ao tentar se aproximar, seja repelido pela fragrância da tua santidade, que os anjos fiquem de guarda em cada canto e que nenhuma força das trevas se atreva a cruzar as portas. Que o ar desta casa carregue teu perfume celestial, aquele que cura feridas invisíveis e renova as forças daqueles que aqui vivem. Há lares, Espírito Santo, onde as palavras se tornaram armas e o amor foi sufocado pelo orgulho. Mas o teu perfume é capaz de restaurar até o que parecia perdido. Passa pelos relacionamentos desgastados, pelos corações feridos e pelas conversas interrompidas pelo silêncio. Que tua presença desfaça mal-entendidos, desperte o perdão e reacenda o vínculo do amor. Que o teu toque seja o bálsamo que cicatriza, a fragrância que renova o convívio e o sopro que traz de volta a união. Onde antes havia distância, cria reconciliação. Onde havia frieza, reacende o calor do cuidado. Espírito Santo, purifica também o ambiente espiritual que cerca esta casa. Remove toda influência oculta que tenta lançar confusão, desentendimento ou enfermidade.
Que nenhum olhar invejoso, nenhuma palavra amaldiçoada, nenhuma energia contrária encontre acesso. Que o teu perfume se torne uma barreira invisível entre este lar e o mal. Que o inimigo, ao tentar se aproximar, sinta o peso da tua presença e recue. Que este ambiente seja conhecido nos céus como lugar consagrado e no inferno como território intocável. Que o teu perfume se espalhe como sinal de que aqui reina a tua glória. E quando o novo dia amanhecer, que o ar desta casa esteja impregnado com o teu cheiro de vida e vitória. Que cada respiração seja um lembrete da tua fidelidade e cada canto ecoe a tua presença. Espírito Santo, que este lar seja um altar onde o teu nome é exaltado, onde o mal não tem voz e onde a tua paz se faz permanente. Que o teu perfume se espalhe não apenas pelas paredes, mas pelos corações. Que ele inspire, fortaleça e santifique. E que toda vez que alguém cruzar a porta desta casa, perceba imediatamente: este é um lugar onde o Espírito Santo habita. Espírito Santo, que o teu perfume permaneça neste lar como marca viva da tua presença. Que ele não seja apenas aroma, mas símbolo de pureza, paz e santidade. Que cada amanhecer traga o frescor da tua renovação e cada entardecer seja envolvido pelo teu descanso. Onde houver uma lágrima, transforma em oração. Onde houver cansaço, transforma em fé. Onde houver silêncio, transforma em encontro contigo. Que o teu perfume, Espírito Santo, seja a lembrança constante de que esta casa está consagrada a ti e que nada impuro pode permanecer onde o teu poder habita. Que a tua fragrância celestial envolva não apenas as paredes, mas também os corações, até que todos aqui sintam, a cada respiração, que o teu amor está presente, protegendo, curando e transformando. Espírito Santo, quando tudo parece desmoronar, quando os sonhos se apagam e o coração já não acredita mais em recomeços, és tu quem surge como o sopro de vida que reacende a esperança. Tua presença tem o poder de transformar deserto em jardim, lágrimas em sementes de vitória e dor em testemunho. Entra neste momento em cada coração cansado, em cada alma que se acostumou com o sofrimento e mostra que ainda há milagres reservados para quem acredita. Espírito Santo, faz renascer o brilho da fé nos olhos que já desistiram de esperar. Mostra que o tempo de Deus nunca chega atrasado. Ele chega quando o coração está pronto para receber. Espírito Santo, muitos acham que milagre é apenas o extraordinário visível, mas o maior milagre é o que acontece no invisível. Aquele que muda o interior antes de mudar o exterior. Por isso, transforma agora o desânimo em coragem, a dúvida em certeza e o desespero em confiança. Que cada parte ferida da alma comece a ser restaurada. Entra nos pensamentos que perderam o sentido, nos corações que perderam o ritmo e nas esperanças que perderam o fôlego. Espírito Santo, renova a fé daqueles que estão à beira de desistir, que sintam o teu toque como um lembrete de que o impossível é apenas o começo daquilo que tu podes realizar. Há pessoas que oraram durante anos e não viram resultado e por isso acreditam que Deus se esqueceu delas. Mas tu, Espírito Santo, és o Deus que trabalha no silêncio, preparando o cenário do milagre antes que ele aconteça. Tu transformas perdas em livramentos, atrasos em proteção e lágrimas em força. Que o teu poder agora alcance o impossível. Aquele diagnóstico que parecia final, aquela porta que ninguém mais queria abrir, aquele relacionamento que parecia sem conserto. Espírito Santo, entra onde ninguém mais consegue agir e faz o que só tu podes fazer, restaurar o que parecia destruído. Espírito Santo, renova também a esperança nos lares onde o medo se instalou. Que a tua presença desfaça a incredulidade que o tempo construiu. Que cada família volte a orar com fé, volte a sonhar, volte a acreditar que o amor,
ainda é capaz de vencer, que o teu poder percorra esta casa como vento que carrega promessas e devolve alegria. Onde há silêncio, coloca cânticos. Onde há escassez, derrama provisão. Onde há enfermidade, declara cura. Espírito Santo, reescreve a história daqueles que acham que tudo acabou e prova, mais uma vez, que para ti não existe ponto final, apenas recomeços cheios de propósito. Espírito Santo, quantas vezes a esperança foi roubada por palavras negativas, por circunstâncias que pareciam definitivas, por decepções que feriram fundo, mas agora que a tua voz sobreponha todas as outras, que o coração volte a ouvir que ainda há promessa, que ainda há saída, que ainda há vitória. Desperta os dons adormecidos, reaviva os sonhos esquecidos e reacende a fé que o tempo tentou apagar. Que cada lágrima caída até aqui se torne o solo fértil onde brotarão novos milagres. Espírito Santo, traz vida onde o inimigo disse que havia fim. E quando o milagre chegar, que o coração saiba reconhecer. Não foi sorte, foi graça. Não foi acaso, foi resposta. Que cada pessoa entenda que o que parecia impossível só esperava o momento certo de florescer sob a tua ordem. Espírito Santo, continua renovando a esperança em nós. Que ninguém que ouça esta oração saia igual. Que cada alma seja tocada pela certeza de que o teu poder ainda age, ainda cura, ainda transforma, ainda ressuscita sonhos e vidas. Que cada respiração seja prova viva de que o milagre maior é ter o teu Espírito habitando em nós, restaurando o que o tempo destruiu e reacendendo a esperança que o mundo tentou apagar. Espírito Santo, és o guardião incansável que nunca se ausenta, o olhar que vigia mesmo quando todos dormem. Quantas vezes o perigo se aproximou e eu nem percebi, mas foste tu quem me protegeu. Quantas vezes o mal tentou atravessar a porta e foi impedido pela tua presença silenciosa. Espírito Santo, teu cuidado não se limita ao que posso ver. Ele se estende ao que não imagino, às batalhas que travas por mim em segredo. Por isso, hoje me coloco em tua presença com o coração grato, reconhecendo que mesmo quando me sinto só, nunca estive desamparado. Tu és o refúgio constante, a voz que me alerta e a força que me guarda. Espírito Santo, estende agora teu cuidado sobre este lar. Que as paredes sejam como muralhas espirituais e o teto como escudo invisível. Guarda cada pessoa que aqui habita, dos mais jovens aos mais velhos. Que nenhuma enfermidade, acidente ou armadilha tenha acesso. Protege os que saem e os que chegam, os que trabalham e os que descansam. Que o teu cuidado seja como um manto que envolve esta casa e impede qualquer força contrária de permanecer. Espírito Santo, coloca anjos ao redor de cada quarto e que cada respiração dentro deste lar seja um lembrete da tua presença. Espírito Santo, muitas vezes o inimigo tenta atacar não com violência, mas com distrações, pressa, preocupações e conflitos. Ele sabe que, quando estamos cansados, é mais fácil nos afastar de ti, mas o teu cuidado é mais forte do que a astúcia das trevas. Por isso peço, ensina-nos a descansar sob tua proteção, que o trabalho não roube o tempo da comunhão, que o cansaço não apague a fé e que a rotina não nos torne cegos à tua bondade. Espírito Santo, desperta-nos a cada manhã com o pensamento firme de que estamos guardados por ti e que nenhum mal pode surpreender aquele que caminha sob tua direção. Espírito Santo, cuida também das emoções que se desalinham com o tempo. O medo do futuro, a culpa do passado e a ansiedade do presente são portas por onde o inimigo tenta entrar, mas o teu cuidado cura o invisível. Acalma os corações que carregam angústias, abraça os que choram em silêncio e consola os que não têm forças para falar. Que o teu amor desfaça os nós das preocupações e traga serenidade onde o desespero se alojou. Espírito Santo, que ninguém neste lar adormeça sem sentir tua paz e que nenhum dia amanheça sem o teu consolo.
Espírito Santo, protege os relacionamentos desta casa. Onde houver distanciamento, traz reconciliação. Onde houver orgulho, planta humildade. Onde houver ofensa, estabelece perdão. Que tua presença apague o fogo da discórdia antes que ele se espalhe e renove a alegria de viver em união. Que o cuidado que vem de ti se manifeste em gestos de amor, palavras gentis e olhares compreensivos. Espírito Santo, ensina-nos a cuidar uns dos outros como tu cuidas de nós, com paciência, ternura e fidelidade. E quando a noite cair e o mundo lá fora se calar, que o teu cuidado continue velando sobre nós. Que enquanto dormimos, teu Espírito vigie os sonhos, acalme o inconsciente e renove as forças para o novo dia. Que cada despertar seja a prova de que tua proteção nunca falhou. Espírito Santo, tu és o protetor que nunca se cansa, o amigo que nunca abandona e o abrigo que nunca fecha as portas. Que teu cuidado permaneça constante sobre este lar e que toda alma aqui dentro saiba que, onde o teu Espírito habita, o mal não encontra espaço, o medo não cria raízes e a paz nunca vai embora. Espírito Santo, tu és o selo da promessa e o cumprimento de tudo o que Deus falou. Quando teu poder se manifesta, não há corrente que permaneça, nem muralha que resista. Por isso, neste momento, levanto o coração em fé e declaro: a vitória já está decretada sobre esta casa. Nenhuma força contrária permanecerá, nenhum plano oculto prosperará, e nenhuma palavra maldita terá poder. Espírito Santo, entra como rei neste lar, estabelece tua autoridade e transforma cada canto em território sagrado. Que o mal seja dissipado e que a luz da tua presença permaneça acesa dia e noite, guardando, protegendo e restaurando. Espírito Santo, ergue as muralhas invisíveis da tua proteção ao redor desta família. Onde o inimigo tentou destruir, reconstrói com tua força. Onde ele tentou semear discórdia, planta amor. Onde tentou roubar a fé, restaura a confiança. Que cada lágrima derramada se torne símbolo de recomeço e que cada dor experimentada seja prova do teu cuidado. Que este lar seja lembrado como morada de paz, onde o mal não encontra entrada e onde os anjos se posicionam como guardiões do teu altar. Espírito Santo, transforma a fraqueza em poder. Onde existia medo, coloca coragem. Onde havia dúvida, estabelece convicção. E onde a desesperança tentava reinar, planta fé inabalável. Que cada membro desta casa receba uma unção nova de fortalecimento e que a mente, o corpo e o espírito se alinhem ao teu propósito. Espírito Santo, reescreve a história desta família e coloca um ponto final em tudo o que o inimigo tentou prolongar. Que a partir de hoje, a vitória não seja apenas uma promessa, mas uma realidade viva, testemunhada por todos. Espírito Santo, quero também agradecer pelas batalhas vencidas em silêncio, por cada livramento que nem percebi, por cada noite em que o perigo passou longe e por cada pensamento que o Senhor acalmou antes que se tornasse desespero. Tu és o Deus que trabalha quando ninguém vê, o defensor fiel que age nos bastidores da existência. Por isso, hoje, não oro apenas por mais vitórias, mas por um coração grato que saiba reconhecer as que já recebi. Que a minha fé não dependa do que espero, mas do que já vivi sob tua proteção. Espírito Santo, finalizando esta oração, declaro que esta casa, esta vida e esta família pertencem a ti. Que as portas sejam seladas com o teu poder, que os muros espirituais sejam fortalecidos e que o teu nome seja exaltado sobre tudo. Que nenhum mal se levante novamente, que nenhuma sombra encontre refúgio e que nenhuma dor volte a reinar. Que a paz permaneça, que a esperança floresça e que a fé nunca mais se abale. Espírito Santo, sela esta oração com o teu fogo santo e torna-a testemunho eterno da tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Depois desta poderosa oração, o ambiente
Esta poderosa oração, o ambiente espiritual ao seu redor já não é o mesmo. O Espírito Santo percorreu cada canto da sua casa, tocou cada parte da sua alma e estabeleceu sobre você um novo tempo de paz e vitória. As forças contrárias foram dissipadas, as correntes invisíveis quebradas, e a presença de Deus agora habita onde antes havia aflição. Se o coração parecia pesado, agora há leveza. Se o medo tomava espaço, agora há confiança. E se as trevas tentavam permanecer, foram expulsas pela luz da presença divina. Essa transformação não é apenas um sentimento, é o reflexo da ação real do Espírito Santo, que agiu enquanto você orava, limpando, curando e renovando tudo ao seu redor. Meu amigo e minha amiga, se esta oração te tocou e trouxe paz à sua vida, lembre-se, o Espírito Santo deseja continuar falando com você. Ele quer te ensinar a caminhar em vitória todos os dias. E para te ajudar a aprofundar ainda mais esse relacionamento, preparamos um e-book sobre o Espírito Santo, cheio de ensinamentos e revelações que fortalecerão sua fé e trarão direção espiritual para o seu cotidiano. Além de ser abençoado, você também estará ajudando o nosso canal a continuar levando a palavra de Deus a milhares de corações. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se este vídeo te abençoou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas orações. Compartilhe também o seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos interceder por você e pela sua casa. Que o Espírito Santo continue te conduzindo, protegendo e renovando suas forças diariamente. Que Deus derrame sobre a sua vida bênçãos abundantes e que a vitória que começou nesta oração se torne o novo testemunho da sua caminhada. Até o próximo vídeo.